para seguirmos ao nosso Mestre. É necessário vencermos desafios e desafios diários. Esse é o estudo de número 995 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós somos orientados pela palavra de Deus como nós devemos seguir ao nosso Senhor e sermos vencedores. Vamos ao nosso tema, vencendo desafios para continuar seguindo a Cristo. Nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23, que diz: E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Seguir a Jesus nos dias atuais é um desafio, porque nós andamos na contramão do mundo, na contramão da religiosidade e na contramão dos nossos desejos, mas nos tempos dos apóstolos não era diferente não. E no nosso texto base nós veremos que Jesus ensinou a multidão, não somente os discípulos dele, que para segui-lo é necessário termos 3 atitudes, pois assim venceremos os desafios diários e seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. A primeira atitude que nós vemos no nosso texto base é Lucas capítulo 9, verso 23, a parte inicial que diz: negue-se a si mesmo. Negar significa abdicar, renunciar, repudiar, recusar, rejeitar. E rejeitar os desejos carnais é algo que devemos fazer dia após dia e devemos vencer, devemos dominar os nossos desejos. Gênesis capítulo 4, verso 6 e verso 7 diz: Então o Senhor abordou Caim: porque estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Tem outra versão que diz que o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Os nossos desejos carnais, eles são opositores ao propósito de Deus para cada um de nós, e é um desafio para nós dominá-lo dia após dia, e devemos fazer, porque isto agrada ao Senhor. Paulo, ele nos ensina que não devemos viver segundo os nossos desejos carnais, e ele ainda nos ensina a consequência de quem vive segundo os desejos carnais. Romanos capítulo 8, verso 13 diz: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Olha o que Paulo está nos ensinando. Se nós vivemos para nos satisfazer, a consequência é separação de Deus, é morte eterna. Por isso nós necessitamos viver pelo Espírito, andando em Espírito, guiados pelo Espírito Santo, porque Ele nos auxilia. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Você já parou para
pensar, você tem o Espírito Santo para te auxiliar, para te ajudar, para te fortalecer, e ele geme diante de Deus por você. Olha que tremendo, que Deus maravilhoso, Deus a quem nós servimos, e nós conseguimos dominar, nós conseguimos vencer os nossos desejos se estivermos alicerçados na palavra, firmados em Cristo, pois o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Não é por questão de mérito, mas é por questão da graça de Deus, é por questão do Espírito de Deus, é por questão que o Senhor, ele nos sustenta, nos ajuda e nos fortalece. Glória a Deus. Quando nós negamos a nós mesmos, o que acontece? Nós pegamos essa carne, nós a submetemos a Cristo, assim como Paulo ensinou aos irmãos de Corinto. Vamos conferir? 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, antes subjugo meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Sabe o que é subjugar? É submeter pela força, é dominar, é sujeitar, e no sentido figurado, significa reduzir ou render-se à obediência, às ordens ou à vontade de sujeitar-se. Então nós pegamos o nosso corpo, os nossos desejos carnais, e nós reduzimos, nós os submetemos à obediência, e nós conseguimos pela força do Senhor vencer os desejos carnais. Agora eu te pergunto, será que temos nos submetido às ordens de Jesus? Será que nós temos dominado nossos desejos carnais? Para um pouco para pensar, você tem se rendido à obediência a Cristo? É importante nós pensarmos, porque tem pessoas que ficam se justificando que é porque ele tem temperamento forte e isto o leva a agir da forma que age. Pense nisso e se submeta ao Senhor Jesus, porque para o Senhor não existe desculpa, não existe justificação. Para o Senhor existe o lavado e o remido no sangue do Cordeiro, que se submete, que se sujeita, que se rende aos pés dele. Então negar-se a si mesmo também pode ser amar ao Senhor, e é acima de tudo e acima de todos. Lucas no capítulo 10, verso 27 diz: e ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha a palavra, de todo. Agora vem, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo o Senhor, eu me submeto a Ele, eu me rendo a Ele, eu torno Ele o meu Senhor, eu torno Ele o meu Salvador, e eu amo. E amar ao Senhor não é demonstrado por palavras, mas é demonstrado por atitudes. Jesus, quando ele foi questionado por um doutor da lei sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus perguntou a ele o que está escrito na lei. Ele sabia, e o doutor da lei respondeu que deveria amar ao Senhor acima de tudo, mas de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a capacidade intelectual. Ou seja, nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso ser. Aleluias! Devemos amar o Senhor acima de nós mesmos, acima dos nossos desejos, e obedecê-lo em tudo. A segunda atitude que Jesus ensinou à multidão, que está de acordo com o nosso texto base, está em Lucas capítulo 9, verso 23, a parte B, que fala: tome a sua cruz dia após dia. Tomar significa segurar, agarrar, não soltar, é ficar com, é pegar.
Tomar a cruz está vinculado ao fato de renunciar a nós mesmos. Naquela época, a pior morte, nós sabemos que é a morte de cruz, onde o condenado levava a cruz até o local aonde ele seria executado. E o nosso Jesus, ele carregou a cruz em submissão e obediência ao nosso Deus. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 8, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Tomar a cruz pode ser visto como ir até o fim, mesmo com sofrimento, com angústia, com aflições, mesmo com as lutas e as dificuldades. Significa não desistir diante dos desafios durante a caminhada cristã, pois em todos os momentos nós somos desafiados, nós somos afrontados, e a Bíblia fala que muitos são até vituperados, porque em todos os momentos nós somos participantes do sofrimento do nosso Senhor. Sabe quem nos ensina isso? O apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, verso 13 diz: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isto como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. O nosso Senhor Jesus suportou a cruz, ele desprezou a vergonha, ele assentou-se à direita do trono do nosso Deus. Nós devemos ser fiéis, assim como foi o nosso mestre, que por amor, por submissão e por obediência ao nosso Deus, ele foi até o fim. Nós devemos estar olhando para o nosso Jesus, porque ele é autor, ele é consumador da nossa fé. Nós devemos confiar, nós devemos esperar, porque a nossa redenção, que está a cada dia mais próxima, se aproxima mais e mais. Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Agora, quem desiste da sua cruz, quem não carrega a cruz, Jesus diz que não é digno dele e não pode ser discípulo dele. Já a terceira atitude que o nosso texto base nos ensina está escrito em Lucas capítulo 9, verso 23, a parte C, que fala, a parte final: e caminhe após mim. Caminhar é seguir por um caminho, é percorrer, é marchar, é dirigir-se, é avançar, é movimentar-se. Caminhar com Jesus é segui-lo, é caminhar em seus passos, é obedecê-lo e seguir o seu exemplo. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 diz assim: para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Se Jesus quisesse descer da cruz, quando ele estava pendurado, ele poderia, mas ele escolheu ir até o fim e nos dar o exemplo. Caminhar com Jesus é aprender com ele, e estar com ele é estar junto dele, unido a ele. Mateus capítulo 11, verso 29 diz: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Nós aprendemos a agir com humildade, nós aprendemos a descansarmos nele como fruto da nossa fé, da nossa confiança, da nossa dependência e do nosso amor a ele, porque nós estamos andando nele,
unidos a Ele. Caminhar com Jesus é ter amizade com Ele. Amizade envolve relacionamento. Amizade envolve comunhão. João 15, verso 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Para sermos amigos de Jesus, termos relacionamento com Ele, é necessário obedecermos aos seus ensinamentos. Ele mesmo ensinou aos discípulos esse preceito. João capítulo 15, verso 14: vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Quantas pessoas que querem ser amigos de Jesus, mas não querem andar com Jesus? Quantas pessoas querem ser amigos de Jesus, mas não querem fazer o que Jesus manda? E o que o versículo está nos mostrando? Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Não tem como caminharmos com Jesus, seguir a Jesus, sem negar a nós mesmos, sem carregarmos nossa cruz, pois caminhar com Jesus está relacionado à atitude de fé, de obediência, de renúncia e de submissão. Paulo, ele orientou a Tito que nós vamos usar para nós também, né? Devemos renunciar tudo que desagrada a Deus e devemos aguardar o nosso Senhor Jesus. Tito, no capítulo 2, verso 12, verso 13, diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos nessa bem-aventurada esperança, nós aguardamos esse encontro com Cristo nos ares e nós devemos viver assim, devemos viver na bem-aventurada esperança, não devemos viver para nós mesmos. E é só mais um pouquinho de tempo, a Bíblia nos ensina, e o que há de vir virá e não tardará. Oh, aleluias, Maranata. Vou começar a concluir. Para vencermos os desafios diários e seguirmos a Cristo verdadeiramente como seus discípulos, é necessário nos fortalecermos no Senhor e vivermos na força do seu poder. Assim como Paulo nos ensina, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e seremos sim capacitados por Ele a segui-lo e a vencermos os desafios. Efésios capítulo 6, verso 10 e verso 11 diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu vou concluir dizendo para você se lembrar que Ele te capacita para vencer todos os desafios diários, porque Ele te fortalece, Ele te auxilia e Ele te dá vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando mais e mais. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.